né? Iago e Aline, né? Então, como vocês sabem, a nossa aula precisa ser gravada sempre, né? Vocês estão me enxergando bem? Estão me visualizando ou não? Sim, tá tudo certo, professor. Tá tudo certo? Então tá bom. O áudio também está chegando bem para vocês? Tá tudo tranquilo? Tá sim. Tá, então no semestre passado a gente teve contabilidade empresarial, é isso? Isso? Isso, professor. Isso. Ah, e a Aline também, né, Aline? Tive. Já foram embora? Ah, não. Ah, tem mais alguém chegando. A Mari Carla, bem-vinda, Mari Carla. Lembro de quando a gente ia na escola, que a gente... Boa noite, Mari Carla, bem-vinda. Tem que fazer uma redação das férias, né? Estão lembrados disso? Eu não vou pedir para vocês fazerem redação. O que vocês esperam dessa disciplina? Já ouviram falar dela? Já ouviram falar da professora dando essa disciplina na faculdade? Não ouviram? Me conte. Ah, eu fiquei sabendo que a turma de vocês não gosta que eu faça a pergunta, né? Tô certa? A Priscila chegando, bem-vinda, Priscila. Obrigada. Aí teve um passarinho que me contou que vocês não gostam que eu faça a pergunta, né? Mas eu vou fazer. Vocês ouviram falar dessa disciplina? Sim ou não? Aline, não. Quem mais não ouviu falar? Vamos lá. Ah, deixa eu só, dá só licença aqui para mim ver se tem alguém perguntando do link. Não. Então, se vocês acessaram, está lá no Unimestre, o pessoal também tem que encontrar. Alguém mais? Iago, a Aline disse que não viu, a Priscila, a Mari Carla, ouviram falar da disciplina? Análise das demonstrações financeiras? Eu não acredito que vocês já foram embora. Vitor, ouviu falar da disciplina? Bem-vindo, Vitor. Opa! Eu não, professora. Não ouviu falar da disciplina? Ainda não. E ouviram falar na faculdade que a professora dá essa disciplina? Sabe quantos anos faz que eu ministro essa disciplina na FacVest? Quantos? Desde 2012. Faz tempinho, né? É? Faz tempinho, né? Faz tempinho. Eu amo essa disciplina. Para mim, é a disciplina encantadora. Foi, desde a minha graduação, foi a disciplina que mais me encantou. Uma disciplina fantástica. Ela tem teoria, tem cálculos, e a gente tem que pensar. A gente tem que interpretar cálculos, tem que interpretar dados, né? Nós precisamos interpretar esses dados, e aí está a questão do profissional do século XXI. A gente tem que interpretar dados. Vocês já imaginaram disso? Ter que interpretar dados, vocês que gostam de débito e crédito. Agora aparece a professora que eu sei que vocês não gostam que a professora faça perguntas, né? E aí, agora interpretar dados, não, prof, me poupe, né? Agora vem me contar que eu preciso interpretar dados. Vocês acreditam nisso? Por favor, falem comigo, não me deixem triste. Eu entro em depressão.
Só acredito que ela tá falando. O quê? Só acredito que a senhora tá falando. E se eu pedir para vocês, qual é a carência de profissionais do século? Quais são as habilidades que têm a maior carência de profissionais do século XXI? Boa pergunta, professora. A pergunta foi boa, né? O que vocês acham? O que falta? Nós temos profissionais sobrando, nós temos vagas de emprego sobrando, e o porquê que essas vagas de emprego estão sobrando? O que está faltando? Olha a professora fazendo pergunta. Qualificação. Ah? Qualificação. Qualificação. Que tipo de qualificação, Eduardo? Para aquela determinada área, talvez, digamos assim. Ok. Ninguém vai estar errado, tá? Eu gosto de escutar as pessoas, ok? E assim nós vamos falar bastante nessa disciplina também. Ok, Eduardo, obrigado pela tua contribuição. Quem mais se atreve a falar alguma coisa? É por isso que está faltando profissionais. É por isso. Eu matei a charada. Falta de comunicação. A comunicação é o principal problema da falta de funcionários, da falta de profissionais qualificados. É o principal problema, um dos principais problemas, a falta de comunicação. Vocês sabiam? As pessoas não se comunicam ou quando se comunicam não sabem se comunicar. Poxa, agora a professora piorou, né? Vocês já ouviram falar que tem pessoas que falam e não dizem nada? Sim. Ok. Então, é falta de comunicação, né? Então, isso nós temos que aprender a se comunicar. Isso é uma das habilidades que está faltando. É uma delas, tá? Nós vamos ver depois. Então, como vocês não querem falar, nós vamos direto para o nosso conteúdo, tá? E tem atividade também já. Mas estão cientes que a falta de comunicação é um dos fatores que as pessoas são eliminadas numa vaga de emprego. Principal fator. Então, vamos lá para a nossa disciplina, análise das demonstrações financeiras, né? Então, meu e-mail ali, quando vocês querem contato, pode passar para esse e-mail. Eu só não respondo no final de semana, no sábado e domingo, normalmente eu não respondo, a não ser, a gente é proibido pela universidade de responder e-mail para os alunos no final de semana, ok? Não é que o professor não quer, a gente é proibido, e nossos e-mails são monitorados. A gente não pode responder. A não ser que eu autorize alguma coisa, eu posso responder. Então, esse é o e-mail. E durante a semana, como eu já falei para vocês, eu posso não responder no mesmo minuto que vocês mandarem, mas eu olho muitas vezes ao dia o e-mail, então eu sempre respondo durante o dia, tá? Dúvidas que ficam em relação à aula, principalmente em relação às nossas aulas, tá? Agora, por exemplo, já me aconteceu agora nas férias, dia 26 de dezembro, um aluno me passou um e-mail perguntando assim, professora, a minha disciplina lá consta como cursando, ó, poderia ver o que é? Eu respondi para ele, olha, estou de férias, verifico em fevereiro. Aí, eu não fui nem olhar.
Aí, em janeiro, ele perguntou de novo. Eu volto de férias, dia tal, tatarará. Aí veio fevereiro, ele foi, passou e-mail de novo. Professora, podia verificar? Ok, vou verificar. Aí eu fui verificar o porquê que consta como cursando. Ele não fez nenhuma prova online e não fez nenhum trabalho. O que vocês acham? Aí ele queria que era para mim verificar o que estava acontecendo. Eu nem respondi para ele, né? Eu passei o e-mail da Secretaria Acadêmica e mandei ele conversar com a Secretaria Acadêmica. Isso hoje já é dia 10, foi o dia 1º de fevereiro, até hoje ele não me deu retorno, que eu pedi para ele me informar. Então vocês já devem saber o porquê que ele não está me dando retorno, né? Então esse tipo de coisas, eu sei que ele foi reprovado por falta de ter feito as provas e não fez as provas e não fez nenhum trabalho que tinha que ter feito. Então, nesse sentido, eu não tenho nem como responder. Nem respondi, só avisei, digo, você precisa entrar em contato com a Secretaria Acadêmica. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa disciplina? Identificar as necessidades da importância das análises das demonstrações financeiras. Com isso, desenvolver habilidades de análise do balanço para definir as informações necessárias e desenvolver habilidades de análise das demonstrações financeiras. Meu Deus, professora, tudo isso. Tudo isso. Mas tem um lado bom. Nós não precisamos fazer balanço, nós vamos fazer. Eu não trabalho com exercícios para vocês fazerem balanços, porque a disciplina é a análise das demonstrações financeiras. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam aprender a fazer as análises. Subentende-se que quando vocês chegaram até essa disciplina, vocês já conheçam todas as contas patrimoniais. E que vocês sabem o que significa cada uma delas. E que vocês saibam exatamente o que é ativo, o que é passivo, o que é conta de resultado, né? Então, nós vamos trabalhar com balanços prontos. Nós vamos aprender a calcular. Primeiro, nós vamos ter que ter toda a teoria de como é que se faz uma análise, como é que se faz as análises financeiras, análise de balanço, o que é uma análise vertical, o que é uma análise horizontal, o que é uma análise financeira, aonde se usa essas análises. Por exemplo, dando um parêntese agora aqui. Hoje de tarde eu estava fazendo uma perícia contábil, eu sou perita judicial, e uma das partes era uma dissolução de casamento, enfim, né? E eles eram sócios numa empresa. A pessoa que saiu, uma das pessoas, pediu, né, que ele queria parte da empresa dele e ele colocou um X valor de capital social e a pessoa estava devolvendo o capital social. Ele disse, não, a minha empresa tem valor, eu quero que um perito contábil faça a análise da minha empresa, quanto vale a minha empresa. E vocês acham que é possível a gente avaliar numa empresa sem ser pela contabilidade, sem ser pelo balanço? E deles apresentaram o balanço, um balanço simples, e ele não aceitou. E daí o que eu pedi? Balanço dos últimos 10 anos da empresa, e eu vou fazer essas análises econômicas, financeiras, né? Ver o quanto vale essa empresa no mercado. Aí, por exemplo, o que eu estou justificando? A empresa não tem marca registrada, a empresa não tem ações na Bolsa de Valores. Como é que eu vou avaliar isso? Eu vou ter que avaliar pelo balanço, né? A empresa não tem ações na Bolsa de Valores, não tem marca registrada, é uma empresa bem pequenininha. Eu vou avaliar como? Então, eu pedi o balanço dos 10 anos, eu vou fazer uma projeção desses 10 anos. Nesses 10 anos, eu posso verificar o quanto a empresa cresceu ou quanto ela foi ficando estável durante toda essa projeção desses 10 anos,
tanto na parte financeira, como que ela se desenvolveu, como é que foi a evolução dela durante esses 10 anos, através dos balanços. Então, eu estava fazendo análise horizontal, análise vertical, hoje de tarde, e depois eu vou fazer o relatório dessas demonstrações financeiras para o juiz, né, informando, né, só que nos últimos 5 anos a empresa vem dando prejuízo, mas prejuízos, assim, altos. O que eu vou fazer? São dados, eu não posso brigar com os números estão ali e eles falam, eu vou apresentar aqueles dados. Se as partes contestarem os dados, aí eu não posso fazer nada. Os dados dos balanços estão ali. Eu não posso contestar os dados do balanço, não posso contestar um balanço assinado, registrado, né? Eu vou trabalhar com os dados. Então, isso eu estava fazendo de tarde, essa análise dessa empresa através dos balanços, tá? Porque eu não posso fazer uma análise das ações, ela não tem intangível, né? Não tem marca, não tem nada, não tem intangível, não tem marca, não tem capital intelectual, não tem nada disso, o que eu vou avaliar? Então, eu vou trabalhar diretamente nos balanços. Então, são várias planilhas que eu estou fazendo, né? Umas 10, 12 páginas de cálculos de planilhas, e vou fazer o relatório depois, e aí sim, aí tem que fazer essas habilidades de análise do balanço, tá? Então, não é só, como eu digo assim, se eu fizer um cálculo e chegar lá para o gerente de vocês, ou qualquer um de vocês, chegar lá e perguntar, qual é que foi o índice de rentabilidade da minha empresa neste ano? Você faz a fórmula, ela tem uma fórmula, você apresenta, foi 3%. Você apresenta lá o cálculo, ele vai dizer, o que significa esse 3%? Qual é o significado desses 3%? Aí você tem que saber o que significa esses 3%. É bom? Não é? Em relação ao mercado local, ao mercado nacional, ao mercado internacional, o que esses dados representam? Baseado nos dados históricos da empresa. Então, são essas questões, quando eu digo para vocês assim, a comunicação, né? Eu tenho que aprender a me comunicar, porque eu preciso falar. Os números falam por si só que se eu apertar eles um pouquinho, eles dão risada, eles choram, né? Eles falam, a gente diz, eles revelam dados, os números revelam informações importantíssimas na contabilidade, importantíssimas. Então, assim, nesses números, eu vou dizer, inclusive nessa questão dessa empresa, que a empresa estava numa projeção de uma falência perceptível. Há 7 anos atrás, já dava para perceber que a empresa vinha num grau de falência. E não foi, só que culminou com a pandemia do ano passado. Só que a pandemia não foi a falência da empresa. Há 7 anos atrás, ela vinha decaindo, né? Ano após ano. E aí, só que isso acontece, não só com essa empresa que fiz a análise, isso acontece, assim, se você vai fazer em todas as empresas que você começa a observar, elas têm essa tendência, as empresas que fecharam no ano passado, se você vai fazer um estudo dela de viabilidade, um estudo de análise, dos últimos 10 anos, você começa a ver que uns 7 anos para cá, 6, 7 anos, ela já vinha decaindo, e a pandemia foi a gota d'água. Foi, assim como a gente diz, foi o remédio, tá? Então, por isso que eu digo, identificar as necessidades da importância das análises das demonstrações financeiras. Com isso, desenvolver habilidades de análise do balanço para definir as informações necessárias e desenvolver habilidades de análise das demonstrações financeiras, tá? Então, assim, a princípio parece um bicho infernal, mas a disciplina é apaixonante. E vocês vão ver, são passos que a gente vai aprendendo, certo? Assim que
o coordenador do curso me liberar a ementa, eu já coloco no sistema para vocês, mas eu trouxe aqui o objetivo da disciplina para vocês saberem, eu já vou seguindo adiante ela, tá? Para vocês verem. Então, vocês vão aprender os conceitos de administração financeira, de controle financeiro, de gestão financeira, né? E aí a gente começa a ver, quando a gente começa a ver os conceitos de administração financeira, de gestão financeira, que o grande problema nas nossas empresas, quando eu digo nas nossas empresas, nós que estamos na parte de contabilidade, está na gestão financeira. E as pessoas acham que é a contabilidade. Não é a contabilidade. A contabilidade só registra os fatos já ocorridos. Não tem mais o que fazer depois que chega na contabilidade. Os fatos já ocorreram. Sejam eles bons ou ruins, eles já aconteceram. Então, voltando só um pouquinho na perícia que eu estava fazendo, eu precisei ligar para o empresário essa semana, né, que o perito assistente que eles tinham indicado não tinha informações o suficiente e eu não podia seguir adiante se eu não fechasse uma informação. Eu perguntei assim para eles, vocês têm um plano de expansão dos negócios de vocês? Vocês têm um planejamento estratégico, um plano de expansão? Eu preciso ligar para o contador, porque eu não sei. Daí eu disse, fulano, senhor, senhora, isso não é do contador, isso eu estou perguntando, isso é uma parte gerencial dentro da sua empresa. Existe esse plano? Porque a parte contábil é outra coisa. Isso que eu estou lhe perguntando, se dentro da sua empresa existe isso. Um plano de expansão dos seus negócios, um planejamento estratégico. Não existe nada disso, então tá. Então isso, a senhora, o senhor, não se preocupe que não é função do contador, tá? Só para ter uma ideia como as pessoas confundem as coisas, aí você vê por que os negócios não vão adiante, tá? A metodologia que nós vamos usar para nossas aulas, né? As aulas serão expositivas, dialogadas, então vocês precisam falar, não tem como não falar. Nós vamos ter estudos de caso, e os estudos de caso precisam ser comentados, falados, né? Todos vão ter que falar. Trabalhos individual, em grupos, discussão em classe, exercícios, com a participação ativa dos alunos, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao conteúdo ministrado, fazendo uso de meios didáticos tradicionais, como aqui, ó, quadro negro e giz, né? Se a gente voltar com o quadro negro e giz, além de projeções, que é o que a gente mais vai estar usando, de imagens, através do retroprojetor, que é o nosso caso, né? Que é online, e quando conveniente, o uso de informática, tá? Então, neste caso, é mais o uso de informática mesmo, né? Que nós estamos usando. E vocês, nessa questão, quando vocês forem me apresentar alguma coisa, se vocês quiserem fazer uma gravação, alguma coisa, demonstrando num quadro, fazendo um relatório num quadro, alguma coisa que vocês tiverem, tranquilo, podem fazer. Eu não vou usar. Enquanto nossas aulas forem online, eu não vou usar essa forma. Nós vamos usar tão somente computador, tá? Então, voltando e frisando novamente, aulas expositivas e dialogadas, tá? Nós precisamos de diálogo. Vocês podem não gostar de falar, mas assim, ó, vão se acostumando, que senão vocês vão ficando fora do mercado de trabalho. Comunicação é a exigência número 1. Se a pessoa não se comunica, olha, tá fora. É o primeiro passo para estar fora do mercado de trabalho. Não se comunicou, primeiro, ou não se comunica ou não sabe se comunicar, tá? Como nós falamos antes, a gente precisa se comunicar bem. O bem que eu digo, a pessoa diz, mas eu não sei. Tem gente que acha que se comunicar bem é usar palavras difíceis. Não, a pessoa se comunicando bem é saber falar e dizer o que eu penso. Agora,
É como se alguém dissesse assim, minha filha ligar, mãe, como que eu faço para fazer o café? O que que eu faço para fazer café? Eu vou dizer para ela, minha filha, coloca 2 copos de água no fogo. Eu estou me comunicando, vocês acham? O que que vocês acham? Tem que ter, digamos, Sim. mais um passo a passo, né? Exatamente, porque ela Passo a vai... passo, não, melhor, detalhar mais a conversa, né? Exatamente, porque para mim, que eu sei fazer café, passar café, eu sei que eu tenho que aquecer a água, mas tem todos os outros processos para depois, né? Eu vou dizer, coloca 2 copos de água no fogo, no fogão. A pessoa pode pegar 2 copos de água e botar um em cima de cada chama do fogão, ou pode botar em cima do fogão e ficar lá esperando também, né? Eu me comuniquei, mas me comuniquei muito mal. Concorda? Eu me comuniquei, mas não me comuniquei nada. Não fiz nenhum tipo de comunicação. Foi uma comunicação cheia de ruídos. E ela também não se comunicou comigo, porque ela podia dizer assim, tá, mas e como assim? O que que eu devo fazer? Se não sabe, tem que perguntar, né? O que que eu devo fazer com esses copos d'água? Eu coloco o copo d'água mesmo em cima da chama do fogão, ou ele vai para uma chaleira, ou eu posso pôr esses 2 copos d'água no micro-ondas, eu coloco, posso usar a cafeteira, mas e a cafeteira? Por que que não posso usar a cafeteira? Essas coisas, sabe? Então, são coisas, a comunicação precisa ser clara. Ou é a mesma coisa alguém aqui, por exemplo, imagina-se que aqui na minha frente, hipoteticamente, tem uma rua que passa aqui e alguém chega para mim aqui, ó, chega para mim e diz assim, Beatriz, eu preciso encontrar o centro de vacaria. Ok, vai por aí. Isso acontece muito. Muito. Mas vai por aí, por onde? Por aí? Quando ele vai por aí, tem uma rua que vai para tudo, uma rua que vai por ali, ele vai até ali, tem uma rua que desce, uma rua que sobe, uma rua que vai para lá, uma rua que dobra, uma rua que vai para onde? Para onde que eu vou? Então, gostaria de dizer, olha, vai até a esquina, dobra à direita, segue, ou, né? Eu tenho que explicar para a pessoa. Por mais que diz que a gente pega só 3 informações, mas digamos que a pessoa pegou as 3 primeiras, ela vai as 3 primeiras, depois ela vai encontrar mais alguém, vai pedir mais 3 primeiras, mais outras 3, né? Então, senão a pessoa vai dizer assim, vou para onde agora? Ou segue adiante. Vou seguir para onde? Para a direita, para a esquerda? Fico, né? Não dá. Então, comunicação é muito importante, tá, gente? Então, olha aqui, aulas expositivas e dialogadas, estudo de caso, nós vamos usar muito estudo de caso nessa disciplina, trabalhos individual e em grupo, tá? Tipo, discussões em classe e exercício. Muita coisa disso. E avaliação, eu sigo sempre, né, vocês já estão acostumados, o calendário da universidade, que são 2 provas e um trabalho. Concordo? Peso todos, a não ser que mude as normas, né, de alguma coisa, mas até prova o contrário, a ordem que nós recebemos é que as avaliações são iguais ao semestre passado. Então, segue o baile, como diz o gaúcho, né? 2 provas e um trabalho. Como que eu vou fazer o trabalho? Eu estou pensando de uma forma diferente. O semestre passado vocês fizeram uma resenha, né? Como foi a experiência de fazer uma resenha? Para mim foi uma coisa mais nova, sabe? Meio, digamos, assustador. Foi o quê? Uma coisa nova, meio assustadora. Mas Assustadora?
Oh my God! Alguém não está conseguindo entrar na sala de aula que eu vi um barulhinho? Ou não? Não? Foi assustador? Meu Deus, por que assustador? Que até Mas, então, sim, a resenha eu nunca tinha feito ela, né? mas você nunca tinha entrado na faculdade também? Foi a primeira vez ou já tinha feito algum curso superior? É a primeira vez. Sempre assim, né? Sempre assim. Mas e se hoje eu pedisse uma resenha? Seria mais fácil, não seria? Com certeza. Exatamente. Então, não teria mais graça eu pedir uma resenha para vocês, porque vocês já sabem fazer. Então, eu vou ter que pedir outra coisa para vocês. Mas eu não vou pedir artigo para vocês, porque na fase de vocês acho que não é interessante, tá? Eu vou pedir outra atividade para vocês que vocês vão apresentar em sala de aula, mas ainda não pensei bem o que eu vou querer, mas eu acredito que é essa uma das habilidades que está faltando para o século XXI é aprender fazendo, alguma coisa que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão fazer e vão apresentar. Então, isso é uma das habilidades, aprender fazendo. O que vocês entendem por aprender fazendo? Aprender praticando. Uhum. Aprender fazendo, aprender praticando, fazendo exatamente, tá? Ainda estou pensando nisso. Então, quanto às avaliações, ok? Ok. Vocês já ouviram falar de sala de aula invertida ou flipped classroom? Flipped classroom? Que eu lembre, não. Aprendizagem ativa, aprendendo e fazendo. Acabei de falar agora, né? Sala de aula invertida, nunca ouviram falar? Eu não. Não? Aprendizagem ativa também não? Então, é isso daqui o trabalho que vocês vão fazer. As minhas aulas vão ser assim, ó, e o trabalho final também. Tá? Mas vamos com calma, vamos lá. Então, o que é isso? Sala de aula invertida, se no modo tradicional o professor é uma aula, o professor em aula expositiva explica a matéria no quadro para que depois os alunos façam sozinhos a lição de casa, a sala de aula invertida, né, do inglês Flip Classroom, significa a inversão desta lógica. Primeiro o aluno faz a internalização do conteúdo, dos conceitos essenciais, antes da aula. Aqui, ó, eu tirei invertida, aqui, ó, tem que corrigir aqui, tá? Antes da aula. O que é isso? Vocês vão receber o material, vocês vão ler e a gente vai discutir em sala de aula. Ficou claro o que é isso? Não. Oh my God, eu assustei vocês, mas que coisa muito séria. Assim não dá, né? Não dá. Tá? Aprendizagem ativa. Então, olha aqui, ó. Olha o que a pessoa está fazendo. Está estudando. Né? Olha as imagens aí. A pessoa está estudando.
Então, a sala de aula invertida, claro, isso é a nova metodologia e isso é o novo sistema de ensino que todas as universidades vão estar implantando, e é por isso uma da falta de profissionais também, porque as pessoas, os alunos, e eu fui assim também, né? Os alunos estão muito acostumados a receber e só aquilo que o professor passa para ele. Só. É cômodo aquilo. E aí acaba ali. Aí o aluno não é questionador. O aluno não questiona, mas não é questionar o professor, é questionar o conteúdo. Por que isso acontece assim? Não existe o questionamento do aluno. Aí não é vocês que são culpados, não é o professor, não é a universidade, é um sistema todo que veio já de muito tempo, que foi deixando nós inertes em sala de aula, tirando essas habilidades que a gente tem de aprendizagem, de pôr o conhecimento, essas habilidades de aprender sozinho, de curiosidade, de buscar mais. Então, a gente foi ficando engessado, a gente foi ficando assim como se fosse, é isso e pronto. Não, não é isso. A gente tem que buscar mais, a gente tem que ver, nós precisamos ver essa teoria, por que ela acontece isso. E aí vocês vão começar a ver, quando vocês começam a estudar uma questão, vocês vão ver assim, puxa, mas por que isso está acontecendo? Aí você vai buscar outra questão e outra, né? Então, não é... E aí tem professores que, inclusive, acham, mas o aluno está me contestando. Não é que o aluno não está contestando a você. Ele está contestando aquele assunto, ele está perguntando por que aquele assunto é assim. E aí gera essa troca de conhecimento. Isso é sala de aula invertida. E o aluno só consegue ter esse poder de discussão se ele busca o conteúdo antes. Porque ele já conhece, daí ele chega na sala de aula e todos os colegas vão estar igual, todos vão ter condições de discutir igual. Agora, se o aluno não disponibiliza, se o professor não disponibiliza esse material para vocês não vão ter esse material. E vocês não têm como poder discutir isso. E aí é só o professor que viu aquele tema. E aí o professor fica ali, falando. E aí, quando vocês vão para as avaliações, vocês perguntam, as aulas são monótonas, né? As aulas são monótonas, as aulas não são interessantes. Mas não são interessantes por quê? Porque vocês não têm participação. Vocês não foram ensinados a participar. Vocês não são culpados, volto a dizer, vocês não são culpados. O sistema que nós fomos educados, que nos impuseram, foi assim. Só que faz 20 anos que esse sistema mudou e a gente continua patinando, insistindo naquele sistema. Só que agora não tem mais jeito. Agora mudou, né? E a gente vai ter que mudar de qualquer forma, né? Então, isso é um processo doloroso, mas a gente vai ter que ir começando devagar. E assim nós estamos, sem profissionais para o século XXI. E aí, logo mais, nós vamos ver algumas coisas adiante também, né? Então, o que eu quero de vocês para essa semana, que vocês, assim, para vocês entenderem melhor isso, eu preciso, esses itens que eu coloquei aqui, eu preciso que vocês pesquisem na internet mesmo, né? Isso daqui, né? E todos esses itens aqui.
Então, isso aqui é aprendizagem ativa. Né? Lembra que eu coloquei lá atrás, antes, né? Aqui, ó, sala de aula invertida, né? Aprendizagem ativa e aprendendo a fazendo, né? Então, sala de aula invertida, aprendizagem ativa. Então, isso daqui é aprendizagem ativa. Vocês vão ver, todos vão olhar os conceitos disso daqui, ver o porquê que é a importância disso daqui. Que tipo de materiais podem ser usados, então vocês vão ver ali como pode ser usado, tá? E aí depois a professora vai trazer, vocês vão dizer, não, professora, não é isso. Quais as vantagens de usar a sala de aula invertida? Vocês vão ver, tem vantagem, não tem? Tá? Então a gente vai ver, a gente vai discutir isso semana que vem. Ok? Então, quais são as novas habilidades para os profissionais do século XXI? Eu pedi para vocês antes, né? Alguém me respondeu, agora não me lembro o que responderam lá. Alguém me ajuda a me lembrar o que responderam. Alguém me respondeu. Comunicação, né? Comunicação. Falta de comunicação, né? Que eu falei, que vocês falaram também, a falta de comunicação. A inteligência está na aplicabilidade. Vocês concordam nisso? A inteligência está na aplicabilidade. Eu me formo e coloco o meu diploma na gaveta. Aonde eu estou aplicando a minha inteligência? Eu estou estudando em sala de aula, eu estou estudando, eu estou aprendendo conteúdo e eu estou aplicando ele aonde? Aonde eu estou aplicando aquilo que eu estou aprendendo em cada uma das disciplinas? Estou aplicando aonde? Eu sou muito inteligente naquela disciplina, mas eu aplico ele aonde? O que eu faço com aquilo? Esse termo aqui, essa vaidade intelectual, a gente acha, nossa, que termo, né? Essa vaidade intelectual é muito importante. O que é essa vaidade intelectual? É você assumir para si próprio a vontade de querer aprender mais. Isso se chama de vaidade intelectual. É um termo muito engraçado, mas é aprender mais, buscar para ti a responsabilidade. Estou de férias, estou de folga, não tenho aula. A internet está cheia de cursos grátis, do webinar grátis, de uma série de outras muito interessante, palestras de meia hora, uma hora, cursos de 3, 4 horas, né? Isso é vaidade intelectual. Um letramento digital. Já ouviram falar letramento digital? Já ouviram falar do... ai, meu Deus, agora como é que eu vou dizer? Ai, essas pessoas que aprendem a ler depois de adultas, de mais tempo, enfim, aprendem a ler, a escrever, né? Essas habilidades. Esse letramento digital é neste sentido, porque a pessoa pergunta, você é digital? Sim, eu sou digital. Aí o que a pessoa sabe fazer? Ligar e desligar um computador. Sabe trabalhar no Word, não sabe fazer um texto formatado, não sabe fazer um texto justificado, não sabe alinhar um parágrafo à direita, à esquerda, 3 linhas acima, 3 linhas abaixo, 3 centímetros, 3 não sei o quê. Não sabe colar um desenho, não sabe colar uma figura, não sabe usar um Excel, não sabe fazer um PowerPoint, não sabe. E aí, isso se chama de um letramento digital. A pessoa precisa conhecer isso. Certo? Então, a pessoa precisa conhecer um pouco dessas questões de informática, mais do que só ligar e desligar um computador, ou só usar as redes sociais, né? Porque a gente usa o celular, e hoje o celular você compartilha e copia tudo, copia e cola tudo. Então, esse letramento digital, essa questão do celular de copiar e colar tudo, deixou as pessoas analfabetas digitalmente.
que as pessoas não sabem mais fazer, só copia e cola e transmite e envia, né? Esses dois fatores, cooperação e colaboração. A cooperação, eu estou cooperando com um colega que está chegando na minha empresa, eu estou cooperando com o meu colega de sala de aula, eu estou cooperando, né? Qual é a minha cooperação com a minha sociedade, qual é a minha cooperação lá em casa, qual é a minha cooperação na minha comunidade, qual é a minha cooperação com mantendo o silêncio em sala de aula, quando estava dando aula, qual é a minha cooperação com o conteúdo em sala de aula, qual é a minha cooperação em fazer um trabalho conjunto, o que eu estou colaborando, coloca meu nome aí, eu estou cooperando? Qual é a minha cooperação? Então, isso está faltando. Qual é a cooperação que eu estou? Não, essa aqui é a minha mesa. Ninguém senta aqui. Eu sento aqui e pronto. Te vire. Qual é a minha cooperação? Qual é a colaboração que eu estou dando? Tá? Eu sei fazer tal coisa. Me custa eu colaborar com meu colega? E aqui existe estudos, inclusive, que as pessoas dizem que não colaboram uma com as outras, tanto isso em todos os níveis nas universidades, seja ele de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, enfim, o que for, não colaboram porque elas têm medo de exporem as suas ideias e não serem aceitas no grupo, que a sua ideia não seja aceita. E outros ainda dizem que não colaboram porque ele prefere fazer o trabalho sozinho, porque ele sabe o que está fazendo. Aí ele não confia que o outro colega possa ter uma cooperação à altura do que ele deseja. Mas ele também não diz para o colega o que ele quer que ele faça. Aí entra a questão da comunicação, aqui falta a comunicação. Certo? Alfabetização de dados, o Data Literacy. Isso daqui entra essa aqui, o que é essa alfabetização de dados? A pessoa aqui, ó, esse letramento digital, alfabetização de dados, o que é? Lembro que lá no comecinho eu falei para vocês, não adianta eu fazer uma análise horizontal e vertical e não saber o que aqueles dados estão fazendo. O que significa aqueles dados? O que significa aquele balanço? O que significa aqueles dados? Eu fiz lá, deu 8, 9 páginas de cálculos hoje, que eu terminei. Eu vou mandar para o juiz aquilo lá. E para os advogados. O juiz vai mandar de volta, olha, eu não entendi o que é isso. Eles não vão entender, porque eu, como sou da área, eu tenho que fazer essa interpretação de todos esses dados e colocar no papel. Eu preciso colocar esses dados. Porque quando você coloca numa fórmula, então isso se chama o profissional tecnocrata, aquele técnico, aquele tecnocrata, tu coloca numa fórmula, o Excel faz. Agora, como que eu vou analisar esses dados aqui, ó? Tá? O Excel faz a fórmula. Agora, aquela fórmula que o Excel trouxe, o que ela diz? E nós vamos fazer análises de balanço no Excel. O que aquelas fórmulas vão dizer para nós? Eu vou ensinar vocês a fazerem as fórmulas. Muito bem. Agora, eu preciso analisar cada número. O 1,02, o que significa aquele 1,02? É bom? Não sei. Ele pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Então, o que eu tenho que ver? É muito bom. Se eu, dentro da minha empresa, em relação ao que ela vinha desde 10 anos atrás. Agora, a média das empresas nesse item, na minha região, é 3. Então, eu vou dizer que a minha empresa está boa? Não. A média internacional é 5. Então, não está.
Então, eu preciso entender esses dados e preciso interpretar os dados da minha região, do meu país e de fora do país. Então, isso se chama alfabetização de dados, tá? O profissional multidisciplinar. Ok, você se forma em ciências contábeis. A gente diz, eu não quero, eu me formo em ciências contábeis a vida toda, eu só vou estudar ciências contábeis, eu não quero saber de mais nada. Eu só vou estudar débito e crédito, tá? Já nós temos sistemas que puxam sistemas para os débito e o crédito. E aí, minha profissão de contador vai para onde? Se eu só sei fazer débito e crédito? Já pensaram nisso? Aí eu preciso ter essa multidisciplinaridade de dados. Bom, eu preciso conhecer tributário, eu preciso conhecer o fiscal, eu preciso fazer essas análises de balanço, eu preciso conhecer o financeiro. Tudo bem, a faculdade não tem como formar um profissional multidisciplinar. Entra aqui na vaidade intelectual. Esse profissional multidisciplinar é a tua vaidade intelectual que vai buscar. Você vai buscar, você vai fazer, você vai abdicar das tuas horas de folga, se você quiser se manter no mercado. E se não quiser, fica só dentro daquela caixinha do quadradinho ali, e aí tu tá fora. E aí, como eu disse antes, tem muita gente desempregada e tem muito emprego por ali sobrando. E aí a gente não consegue explicação de por que essa gente está desempregada e por que tem emprego sobrando. Aí vai 100 pessoas para uma vaga de trabalho e ninguém consegue ficar. Aí onde está aqui, ó, está faltando todas essas habilidades, tá? A empatia, nós temos que ter empatia, né, para ver o que eu preciso ter uma empatia para trabalhar, para cooperação, para me colocar no lugar da outra pessoa. Outra coisa que falta muito para os profissionais é a capacidade de assumir riscos, né? Ninguém mais quer assumir riscos. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero fazer minhas 6 ou 8 horas de trabalho por dia e quanto mais fácil for o meu trabalho, melhor. Agora, lembrando, quanto mais fácil o meu trabalho mais fácil é de ficar sem emprego. Quanto maior o meu risco, quanto maior a minha capacidade de assumir risco, maior a tua capacidade de se manter no teu trabalho sempre. Ok? Então, inteligência está na aplicabilidade. Como eu falei antes, eu preciso saber interpretar dados, ou seja, alfabetização de dados, volto lá a dizer o que eu falei antes lá atrás. Alfabetização de dados, eu preciso saber interpretar eles. Porque o que nós estamos? Nós estamos numa era que nós estamos assim, ó, existem velhos, pessoas velhas, velhos, jovens e jovens velhos. Vocês concordam com isso? Ou não? Pode ser que sim, professor. Pode ser? O que vai diferenciar a pessoa hoje? Pode, jovens, velhos, vocês já ouviram falar, nossa, a pessoa é tão jovem, mas parece um velho. Já ouviram falar disso? Sim. Sim. A pessoa que não quer, que para ela tudo é ruim, tudo, né? Nada serve, lugar nenhum serve, nenhum colega serve, nenhum emprego serve, nenhum chefe serve. Esse é um jovem velho, né? E existe jovens, que é jovem, que não amadurece nunca. E existe os velhos jovens. O que é os velhos jovens? Eles são velhos na sua idade, mas são jovens intelectualmente. Vocês concordam disso? Ou não? Pelo amor de Deus. Eu sou uma velha jovem, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma velha jovem. E existem os velhos, aqueles que já estão fora do mercado de trabalho, que eles jamais
vão se submeter a ser comandados por um jovem, por exemplo. E hoje é muito provável que essas pessoas de mais idade vão ser geridas por pessoas mais jovens. E a verdade, a pessoa que tiver essas habilidades aqui, isso aqui, geralmente, as pessoas mais jovens. Ok? Porque a pessoa mais jovem tem habilidades, né? Essa vaidade intelectual, tudo isso aqui, e ela aprende tudo, ela pega rapidamente. Então, como eu falei esses dias com uma pessoa estava falando, ela disse assim, ó, essas habilidades aqui eu não consigo ensinar para a pessoa. Ela tem que vir adquirindo. Agora, eu consigo ensinar para uma pessoa ela trabalhar em algum sistema. Eu consigo ensinar. Eu consigo ensinar ela a fazer alguma coisa. Agora, tem algumas habilidades que ela tem que vir de tempo. Não é assim de uma semana, num mês. Então, quando eu vou contratar uma pessoa, eu verifico uma série de habilidades. As habilidades técnicas, eu consigo fazer ele numa semana, num mês, né? Agora, essas habilidades, os soft, que a gente diz, eu não consigo, tá? Então, essa capacidade de assumir riscos, a pessoa tem que assumir riscos. Como eu disse antes, quanto maior o risco, maior é a tua empregabilidade. Quanto maior a capacidade de assumir riscos, quanto maior o teu trabalho, o risco que eu digo é dificuldade. Quanto maior for o teu trabalho, maior exigência, dificuldade no teu trabalho, quanto mais difícil for o teu trabalho, mais difícil você ser mandado embora. O letramento digital, eu já falei também antes. Profissionais multidisciplinar, capacidade de entender as outras áreas e não ficar especificamente preso numa caixinha, né? Também já falei. Então, vai em busca, vai fazer curso, vai fazer outras coisas, também já falei um monte. A vaidade intelectual, assumir para si a responsabilidade de estudar e buscar aperfeiçoamento contínuo. Não é? Eu acabei a graduação, eu fiquei muito triste há 2 anos, antes da pandemia, no último ano antes da pandemia ali, uma aluna se formou e dizia, graças a Deus, professor, eu não quero nunca mais entrar numa faculdade, não quero nunca mais pegar um livro na mão. E eu me lembro sempre de dizer, menina, tu não pode dizer isso, tu não pode falar isso. Gente, eu fico triste quando as pessoas pensam assim, porque elas vão ficar fora do mercado de trabalho. Só que quando elas saírem do mercado de trabalho, elas já perderam 4, 5, 6 anos. E aí tu não recupera mais o tempo. E a gente não consegue botar na cabeça das pessoas isso. A colaboração e a empatia, que eu falei, né? Capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sempre preciso ter essa capacidade de colocar no lugar do outro. Sempre. Aí, essa colaboração, eu preciso colaborar com o colega, com o meu grupo de trabalho. Se eu não colaboro, eu também não tenho empatia, nada, porque daí eu estou deixando o meu colega sozinho e ele está fazendo tudo. E aí ele tem motivos para não colaborar contigo mesmo e não ter a colaboração e nem empatia contigo. Porque a gente está dando motivo, né? A cooperação, olha aí, ó, uma empresa tem que haver isso, no teu trabalho, na universidade, onde for, tem que haver a cooperação sempre, né? As pessoas têm que trabalhar conjuntamente e se ajudar, porque ninguém é dono do conhecimento. Como eu disse antes, conhecimento para si não serve para nada. E muito obrigado por hoje, era só o que eu tinha. E a professora está gripada. E agora, que bom ver as carinhas de vocês. Agora eu quero escutar vocês. Guilherme, Mari Carla, Aline, Lana, Eduardo, Iago e Vitor. Posso parar a apresentação? Sim, pode sim. E qual que é a tarefa mesmo, bem certinho, professora?
tarefa? Deixa eu compartilhar lá de novo. Eu vou disponibilizar a gravação amanhã para vocês, tá? Opa, não é parar a gravação, meu Deus. Quase que eu parar a gravação, daí eu tava feio. Aqui, compartilhar. Aqui, tá aqui a tarefa. Tá aqui, ó. Aqui. Fizeram um print aí? Ou eu vou disponibilizar amanhã daí já. Eu tirei, professor, eu já mando lá no grupo daí do WhatsApp, pessoal. Tá bom. Me digam, falem, por favor, agora. Please, falem lá, vamos lá. O que vocês têm para me dizer? Tem alguém, Guilherme, com a mãozinha levantada, quer falar. Fala, Guilherme. O Eduardo está falando, depois o Guilherme. Estamos aí, professora. Mais um semestre, mais um ano e bora lá estudar. Bora lá. Cadê o Guilherme com a mãozinha levantada? Fala, Guilherme. Não, ali, acho que eu apertei errado essa mãozinha, que nem sabia que tinha. É? O que vocês acharam da disciplina? A expectativa é grande, né? Eu, pelo menos, a minha expectativa pela disciplina é imensa. Que bom. E as habilidades ali, o que vocês acharam? Oh, my God! Tem que ter elas no dia a dia, né, professor? Não tem como ficar sem. E agora? Onde é que eu vou buscar elas? Não somos ultrapassados, né? Senão ficamos jovens velhos. Eu não falei nada. E o trabalho, vocês aí leiam aquilo lá que eu falei para vocês. Eu acho que vocês vão gostar de fazer aprendendo, fazendo e aprendendo. Daí, o que a gente vai fazer? Vocês, antes da prova final, já bem antes, eu quero vocês apresentam. E aí, apresento aqui como eu estou dando a aula, né? E vai ser a nota do trabalho de vocês daí, tá? Ou se vocês querem uma... Não, mas aprendendo a fazer, aprendendo e fazendo. Não vou fazer vocês fazer outra coisa, aprendendo e fazendo. A gente vai trabalhando, eu vou dar todos os passos para vocês, vou auxiliar vocês, vai ser bem legal. Certo? E assim já vou adiantando para vocês, nós vamos ter umas 2 aulas de bastante teoria, porque nós precisamos ter toda a teoria antes, né? Para depois para a gente ir para as fórmulas, para a gente começar a trabalhar com os balanços, certo? Certo, professor. E eu preciso bastante da participação de vocês. Assim, volto de novo a falar, a frisar que muitos não gostam que eu faça perguntas e tal, mas é desta forma que vocês aprendem também. E aí eu não quero que vocês vão embora na hora que a gente começa a praticar. Porque na hora que a gente começa a praticar é a hora que vocês poderiam desenvolver mais. Daí vocês vão embora, daí não dá. Ok? Então, por hoje, e assim que o professor Seniro me liberar o plano, eu já disponibilizo para vocês também lá na sala virtual, certinho? Então, eu fiquei bem feliz de ter vocês aqui, eu gostei bastante do semestre passado de dar aula para vocês. Esse semestre eu estou de novo, então vocês sempre vão precisar de calculadora, tá? Com exceção agora, acho que já das 2 primeiras aulas, talvez vocês não precisem, mas depois vocês sempre precisam de calculadora. Não precisa ser HP, a calculadora que vocês tiverem, vocês sempre vão ter que ter calculadora para as aulas, tá? Não tem como dizer, esqueci em casa, porque era muito comum dizer, esqueci em casa, professora, esqueci em casa.
Agora, vocês não esqueceram em casa, sempre vão precisar de calculadora, ok? E calculadora de celular dá uma diferença muito grande nos cálculos. Já vou dizendo para vocês, já vou avisando antes, porque depois, até quando vocês forem fazer a prova, dá uma diferença, assim, se a gente estiver trabalhando em milhões, dá uma diferença, assim, enorme e pode dar muita diferença, inclusive, na resposta. Aí, depois eu vou ensinar vocês nos arredondamentos, tudo. Mas, assim, então é calculadora. Aquela de 4 operações, eu sempre digo, ó, de 1,99, aí a gurizada sempre me diz, professora, não tem mais de 1,99. Mas eu sempre digo, a de 1,99 resolve. Mas a de celular não dá certo. A não ser aquelas que vocês baixam no aplicativo do celular, tá? Mas a do celular mesmo, aquela do celular, ela não resolve. Agora, se vocês conseguirem baixar o aplicativo de calculadora no celular, pode, funciona. Entenderam? Porque no celular a gente tem uma calculadora, aquela calculadora dele, normal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por exemplo, essa calculadora, assim, não funciona, tá? Dá uma diferença muito, muito grande. Agora, quando for aplicativo, daí, sem problema. Tá? Por favor, falem, me perguntem, não fiquem com dúvidas. Não, por hoje tá tranquilo, professora. Comecinho. Tranquilo? Então, eu fico aqui com vocês até às 10. Eu tô por vocês, tá? Podemos ficar conversando. Se vocês estão indo embora, eu vou dar boa noite, senão eu vou ficar aqui sozinha. Boa noite, Tudo professor. indo, professor. Então, boa noite. Então, boa noite, Boa noite. até a semana que vem, tá? Não esqueça de fazer as tarefas e verificar tudo ali para a gente ir conversando, tá bom? Ok. Boa Bom, até noite, mais. boa noite.